Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 318º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, livro de Salmo, capítulo 114 e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 a 12. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 24. A parábola da panela. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, anote o dia de hoje, sim, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor Deus. Ponha a panela no fogo, encha-a com água, acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela, deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada e não sobre a terra, para o cobrir com o pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoe muita lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo, deixe que os ossos fiquem torrados. Ponha a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, a impureza que está dentro dela se derreta e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil. A sua muita ferrugem não sai, nem pelo fogo. Jerusalém, por causa de sua imunda perversidade e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpa, você não ficará pura de novo até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, o Senhor, falei. Será assim, eu o farei. Não voltarei atrás e não pouparei, nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. A viuvez de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha as sandálias nos pés, não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem.
falei ao povo pela manhã e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz como me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está fazendo? Eu respondi: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, eis que profanarei o meu santuário, do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz, não cobrirão o bigode, nem comerão o pão que lhes mandarem. Manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades e gemerão uns pelos outros. Assim, Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo de seu coração, bem como os seus filhos e as suas filhas. Nesse dia, um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia. Nesse dia você poderá abrir a sua boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 24. Este capítulo encerra a seção do livro que se concentra na destruição de Jerusalém, conforme capítulos 4 a 24. Ela está dividida em duas partes. Uma parábola sobre uma panela esquentando, conforme capítulo 24, versículos 1 a 14, e um sermão prático envolvendo a morte súbita da esposa do profeta, conforme versículos 15 a 27. Ao longo do restante de seu livro, Ezequiel trata do juízo de Deus contra as nações gentílicas, conforme capítulos 25 a 32, e das gloriosas promessas divinas para o povo de Israel, conforme capítulos 33 a 48. Exposição bíblica dos versículos 1 a 15. Deus chamou Judá de rebelde, não só porque havia violado suas leis e sua aliança, mas também porque Zedequias havia quebrado a aliança com a Babilônia, atraindo sobre si o descontentamento de Nabucodonosor. A imagem da panela remete-nos a Ezequiel 11, versículos 1 a 13. Passagem em que os líderes judeus se vangloriavam do fato de que os compatriotas deixados em Jerusalém eram melhores do que os que foram levados para a Babilônia. Exposição bíblica dos versículos 6 a 14. Ezequiel usou a imagem e o vocabulário dos líderes de Jerusalém. Sim, Deus colocaria os melhores pedaços de carne em sua panela, Jerusalém, e ferveria a carne e os ossos, o cerco babilônico. Ele não cozinharia a carne e iria queimá-la, conforme capítulo 10. Então o Senhor jogaria fora a carne queimada e incineraria a panela. Jerusalém era uma cidade corrompida, cheia de pecados, como uma panela imunda, incrustada de ferrugem e sujeira. A cidade santa havia derramado sangue inocente, nem teve a decência de cobrir este sangue, conforme Gênesis 4, versículo 10, Levítico 17, versículo 13, Deuteronômio 12, versículos 16 a 24 e capítulo 15, versículo 23. Os assassinos haviam deixado as evidências à vista de todos e não se preocuparam com as consequências de seus atos. Contudo, o Senhor se vingaria das vítimas inocentes e exporia o sangue de seus assassinos a fim de que todos vissem. Compreendendo o versículo 14, hoje nossa sociedade vive de ilusões e mitos porque, como os judeus na época de Ezequiel, o mundo não aceitará a autoridade da palavra de Deus. As pessoas ainda acreditam que o poder faz o direito, que o dinheiro é a medida de valor e de sucesso, e que o objetivo da vida é se divertir e fazer o que se bem entender. Podemos acreditar em tudo aquilo que nos
agrada sobre Deus, nós mesmos e os outros, e a vida acabará bem, porque não existem consequências, mas um dia o Senhor exporá a insensatez dessas ideias falsas, e então o mundo descobrirá, tarde demais, que aquilo em que acreditamos e o modo como nos comportamos tem consequências. Exposição bíblica dos versículos 15 a 27. Para entregar sua mensagem, Ezequiel tinha de ver sua esposa morrer subitamente, e ele não deveria demonstrar grande tristeza por causa disso. Deus lhe disse que ela morreria de repente, que ele não deveria agir como os judeus normalmente faziam em momentos de luto. Ele tinha permissão para gemer baixinho, mas não para prantear publicamente ou fazer o tipo de lamentação típica do povo nessas situações. Compreendendo o versículo 16, a esposa de Ezequiel era a alegria de sua vida e o desejo de seus olhos, mas o Senhor a levou. Semelhantemente, o templo de Jerusalém era a alegria do povo judeu, porque nenhuma outra nação tinha um santuário como aquele, mas o Senhor levaria o templo. Em 14 de agosto de 586 a.C., os babilônios incendiaram o templo de Jerusalém. A morte da querida esposa do profeta foi um ato de Deus, assim como a destruição do templo. A mulher que morreu era inocente de qualquer pecado grave, mas o templo havia se tornado um covil de ladrões. Deus avisou a Ezequiel que ele ficaria viúvo um dia antes do ocorrido, mas ele vinha falando com Judá em pecado havia muitos anos, e o povo não tinha dado ouvidos. A destruição do templo e da cidade não deveria ter surpreendido ninguém. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, trago a exposição bíblica dos versículos 25 a 27. No dia seguinte, Deus abriu a boca de Ezequiel e retirou a disciplina que ele havia imposto no início de seu ministério, conforme capítulo 3, versículos 25 a 27. Daquele momento em diante, o profeta estava livre para falar conforme fosse conduzido. Ao mesmo tempo, o foco de seu ministério mudou e ele expôs os pecados da nação e anunciou o juízo dela. Agora, o profeta anunciaria os planos de Deus para as nações gentílicas, incluindo a vitoriosa Babilônia. Então, ele ministraria esperança aos exilados judeus e compartilharia com eles as visões do reino que ainda estava por vir. Ezequiel foi um servo fiel de Deus até o ponto de sacrificar sua amada esposa para que pudesse declarar a palavra de Deus. Que exemplo de devoção! Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 114. As maravilhas do Êxodo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, porque estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 114. Compreendendo o versículo 1, o êxodo é mencionado muitas vezes nos Salmos, conforme capítulo 74, versículo 13, capítulo 77, versículos 17 a 20, capítulo 78, versículos 12 a 16, versículos 52 e 53, capítulo 106, versículos 9 a 12, capítulo 136, versículos 10 a 15. A libertação de Israel do Egito foi seu dia de nascimento como nação. O povo estava livre para servir ao Senhor e realizar as tarefas importantes que ele lhe havia atribuído, dar testemunho do Deus vivo e verdadeiro, escrever as Escrituras e trazer o Salvador ao mundo. Foi o sangue do Cordeiro aplicado às portas que protegeu os primogênitos israelitas da morte.
De maneira análoga, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, nos salva do pecado e da morte. Aleluia! O poder de Deus, ao abrir o Mar Vermelho, libertou Israel e o livrou de seus cruéis opressores. Este é um relato da ressurreição de Jesus e da maneira como o cristão participa dela. Referência a Efésios 2, versículos 4 a 10 e Colossenses 3, versículos 1 e 2. Compreendendo o versículo 2.a. O Senhor não apenas tirou Israel do Egito, mas também separou aquela nação para si. Os israelitas eram seu povo, seu tesouro e sua herança. Hoje, Deus não habita em casas feitas pelo homem, conforme Atos 7, versículos 48 a 50, mas vive no meio de seu povo, uma vez que nosso corpo é seu templo e a congregação seu santuário. Compreendendo o versículo 2.b. Não era só o santuário de Deus que estava em Judá, mas também o trono do Altíssimo, conforme Êxodo 19, versículo 6. Davi e seus descendentes eram os governantes escolhidos pelo Senhor, mas representavam o Deus de Israel e tinham de obedecer à sua lei. O Senhor fez uma aliança com Davi, na qual lhe prometeu um trono para sempre e um herdeiro eterno para esse trono, conforme 2 de Samuel, capítulo 7. O trono de Davi se foi, conforme Oséias 3, versículos 4 a 5, mas essa aliança se cumpre em Jesus Cristo. Exposição bíblica dos versículos 3 a 8. Grande parte deste salmo é dedicada à descrição dos milagres que Deus realizou para Israel enquanto o povo saía do Egito e seguia para Canaã. A ideia fundamental é que o Senhor ia diante de seu povo e tudo na natureza tremia em sua presença e obedecia à sua vontade, conforme versículo 7. O Deus que nos permite conhecê-lo não é pequeno ou insignificante. Ele é o Criador do céu e da terra. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 114. Trago o versículo 7. Convém lembrar que os judeus usaram este salmo naqueles dias difíceis após o exílio, quando o trabalho era duro e os perigos muitos. Este retrato vívido de Deus adiante de seu povo provavelmente ajudou Israel a crescer em sua fé e ter a confiança de que o Senhor supriria suas necessidades. E Ele também pode nos ajudar hoje. Se Deus é por nós e conosco e sobre nós, quem será contra nós? Referência a Romanos 8, versículo 31. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 a 12. A ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 a 12,
A primeira mentira inventada para explicar o sepulcro vazio era que os discípulos roubaram o corpo de Cristo, conforme Mateus 28, versículos 11 a 15, mas é difícil imaginar como eles poderiam ter feito isso. Para começar, o sepulcro estava fortemente guardado, referência Mateus 24, versículos 61 a 66, e teria sido quase impossível que os apóstolos, assustados, rendessem os guardas, abrissem o sepulcro e levassem o corpo. Mas o maior motivo para que isso não fosse verdade é que nem mesmo os discípulos acreditavam na ressurreição de Jesus. Por que então roubariam o seu corpo e tentariam perpetuar uma farsa? Compreendendo o versículo 1, as mulheres trouxeram especiarias ao túmulo como faríamos com flores, em sinal de amor e respeito. As mulheres foram para casa e guardaram o sábado como a lei exigia, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, antes de juntarem seus temperos e perfumes e retornarem ao túmulo. Exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Os dois anjos, aparecendo como dois homens em vestes brilhantes, perguntaram às mulheres por que estavam procurando em uma tumba por alguém que estava vivo. Frequentemente encontramos pessoas que procuram Deus entre os mortos. Eles estudam a Bíblia como um mero documento histórico e vão à igreja como se fosse a um serviço memorial. Mas Jesus não estava entre os mortos. Ele vive, aleluia. Ele reina no coração dos cristãos e é o cabeça de sua igreja. Você procura Jesus entre os vivos? Hein? Você espera que ele seja ativo no mundo e na igreja? Hein? Procure sinais de seu poder, eles estão ao seu redor. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Os anjos lembraram às mulheres que Jesus havia predito com precisão tudo o que havia acontecido com ele, conforme capítulo 9, versículo 22 e capítulo 44. Também capítulo 18, versículos 31 a 33. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é o fato central da história cristã. Nele, a igreja é constituída, sem ele, não haveria igreja cristã hoje. A ressurreição de Jesus é única. Outras religiões têm fortes sistemas éticos, conceitos sobre o paraíso e a vida após a morte e várias escrituras sagradas. Somente o cristianismo tem um Deus que se tornou humano, literalmente morreu por seu povo e foi ressuscitado em poder e glória para governar a sua igreja para sempre. Por que a ressurreição é tão importante? Vamos lá. Primeiro, porque Cristo ressuscitou dos mortos, sabendo que o reino dos céus irrompeu na história da terra. Nosso mundo agora está caminhando para a redenção, não para o desastre. O grande poder de Deus está em ação, destruindo o pecado, criando novas vidas e nos preparando para a segunda vinda de Jesus. Segundo, por causa da ressurreição, sabemos que a morte foi vencida e nós também seremos ressuscitados dos mortos para viver para sempre com Cristo. Terceiro, a ressurreição dá autoridade ao testemunho da igreja no mundo. Veja os primeiros sermões evangélicos no livro de Atos. A mensagem mais importante dos apóstolos foi a proclamação de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Quarto, a ressurreição dá significado ao sacramento da igreja na ceia do Senhor. Como seguidores de Jesus na estrada de Emaús, partimos o pão com nosso Senhor ressuscitado, que vem com o poder para nos salvar. Quinto, a ressurreição nos ajuda a encontrar significado mesmo em grandes tragédias. Não importa o que aconteça conosco enquanto caminhamos com o Senhor, a ressurreição nos dá esperança para o futuro. Sexto, a ressurreição nos assegura que Cristo está vivo e governa em seu reino. Ele não é uma lenda, ele está vivo e real. Sétimo e último, o poder de Deus que trouxe Jesus de volta dos mortos está disponível para nós, para que possamos viver com Ele em um mundo mau. Os cristãos podem ser muito diferentes um dos outros e podem ter crenças amplas, variadas sobre política, estilo de vida e até mesmo teologia. Mas uma crença central une e inspira todos os verdadeiros cristãos. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. É a exposição bíblica dos versículos 11 e 12. As pessoas que ouvem sobre a ressurreição pela primeira vez podem precisar de um tempo antes de compreender esta história incrível.
Como os discípulos, eles podem passar por 4 estágios de crença. Primeiro, no início, eles podem pensar que é um conto de fadas, impossível de acreditar. Segundo, como Pedro, eles podem verificar os fatos, mas ainda ficar confusos sobre o que aconteceu. Terceiro, somente quando encontrarem Jesus pessoalmente, eles serão capazes de aceitar o fato da ressurreição. Quarto e último, então, conforme eles se comprometem com Jesus e devotam suas vidas a servi-lo, eles começarão a entender completamente a realidade de sua presença com eles. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 a 12, trago o versículo 12. Em João 20, versículos 3 e 4, aprendemos que outro discípulo correu para o túmulo com Pedro. Esse outro discípulo era quase certamente João, o autor do 4º evangelho. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.